que eu preciso fazer aqui agora? Se vocês observarem, eu não mexi com camada, eu não mexi com nada até agora. Então eu preciso começar a criar minhas camadas. Está especificado lá que eu tenho que trabalhar com camadas. Então vou criar aqui, eu vou abrir o gerenciador de camadas. Vou criar lá minha camada alvenaria, paredes, vamos colocar paredes. Vou criar uma outra camada aqui chamada porta. Bom, vou criar essas por enquanto e depois, se for necessário, a gente vai criando mais, tá? Vamos configurar aqui então cada uma delas. As cotas minhas, vamos começar configurando pelas paredes. A parede minha, eu vou colocar a parede da cor white mesmo, pode ser, tá? A linha contínua e a espessura da parede minha aqui, vamos colocar lá ponto 50, correto? A questão da minha janela, a janela minha vai ser linha contínua mesmo, só que a janela eu vou fazer com ponto 30, tá? Então, ponto 30. Janela peitoril. Peitoril teoricamente faz parte da parede, então vou colocar ponto 50. Peitoril é onde você coloca a soleira da janela, né? Onde você se debruça ali na janela. Então ponto 50 mesmo. A questão dos móveis eu vou colocar ponto 20. A questão das rachuras eu vou deixar ponto 20 também. A questão das minhas portas eu vou colocar ponto 30. O arco da minha porta eu vou colocar ponto 20. E eu vou colocar aqui, deixa eu ver aqui mais a questão dos móveis, rachuras, paredes, as cotas. As cotas vamos colocar lá com ponto 20 também, tá? Então cota com ponto 20. E aí a cor da minha cota, podemos colocar aqui um amarelo. A janela minha, posso colocar com um azulzinho claro aqui. A janela peitoril posso colocar com laranja. Meus móveis vou deixar na cor branca mesmo. A rachura eu vou colocar aqui no magenta. A parede vou deixar com branco. A porta vou colocar com um verde. E aí o arco de porta eu vou colocar com a mesma cor aqui, que é um verde também. O detalhe é o seguinte, o arco da porta ele não representa um objeto real, é um objeto que não existe, simplesmente é por onde a porta vai passar. Então eu vou carregar uma linha hidden aqui, tal. Então, uma linha hidden, uma linha oculta. Vou selecionar ela novamente, vou dar um OK. E aí ficou uma linha hidden, tá? Que é uma linha oculta. Vou fechar. Então está configurada, teoricamente, as minhas camadas. Só que se você observar, quando eu clico aqui, ele mostra a camada que o objeto está nesse exato momento. Se eu sair e apertar ESC, ele volta para a camada que está ativa. E eu vou selecionar, dar um Ctrl A para selecionar todos os objetos que fiz até agora. E vou mudar eles para a camada parede. Ó, se eu sair, ele volta lá para a camada porta. Mas quando eu clico aqui agora, está na parede. Perfeito. Então, os desenhos que fiz até agora já estão configurados dentro da camada parede. Eu vou começar fazendo o desenho das janelas, tá? Eu vou pegar aqui o peitoril para começar desenhando lá a nossa janela e vou desenhar a primeira janela aqui. Vou dar um zoom para poder aproximar aqui. Pego a ferramenta Line, ligo. Lembrando, para poder aparecer esses quadradinhos verdes aí, o Object Snap tem que estar ligado e configurado, né? Aqui tem que estar ligado e configurado, tem que estar marcado lá o endpoint para você poder fazer. Vou pegar o offset, normalmente eu deixo o representativo aqui, a espessura do vidro com 3 unidades. Então, como a parede tem 15, eu desconto lá 6 de cada lado, sobra 3. Então, eu vou dar um offset de 6 de cada lado. Eu pego 6, um offset de 6 para cá e pego de baixo um offset de 6 para cima. Vai sobrar 3 no meio. Selecionei as duas, venho aqui e troco a camada para janela. Feita a primeira janela, eu não me preocupo com as demais, não preciso desenhar mais. Simplesmente copio isso aqui, tá? E vou copiar. Eu seleciono. E na hora que eu vou copiar, eu pego esse pontinho base aqui e estrategicamente eu vou posicionando ali no ponto base das minhas outras janelas. E aí você fala, poxa professor, mas aqui ficou maior, aqui ficou faltando. Não se preocupe, a gente arruma na sequência, tá? A gente vai usar o Extend, vai usar o Trim para poder fazer. Olha aqui para você ver aqui, ó. Eu vou colocar, se eu colocar nesse ponto base e girar minha janela, vai ficar errado. Eu tenho que colocar nesse pontinho aqui, porque quando eu rotacionar essa janela aqui, ela vai encaixar perfeitamente. Na sequência eu rotaciono e vocês observam. Ó, tem que ser do lado de dentro aqui, porque eu vou rotacionar e aí ela encaixa. Então aqui também, aqui também. Aqui não fiz ainda, mas já vou deixar ela posicionadinha aqui. Depois a gente abre aqui o vão da janela aqui e coloca ela, tá? Como é que eu vou arrumar isso aqui, ó? Vou dar um zoom aqui. Ferramenta Trim, Enter.
Tá feito. Ah, e a outra ali, como é que faz? Ferramenta Extend. Extend, Enter. Tá feito, tá? Ah, professor, e aquela que ficou ali toda torta? Não se preocupe, pega lá a ferramenta rotacionar, seleciona, dá um Enter para confirmar que você selecionou esses objetos. E aí você marca esse pontinho base aqui, que é o ponto base onde você fixou. Olha, quando eu giro, como é que fica legal, ó. Girei, encaixou, tá? E aí você vem depois com a ferramenta Extend aqui, dá um Enter e tá feito, né? Aqui é o mesmo procedimento, ó. Você pode selecionar os objetos antes, se você quiser, seleciona os objetos, pega lá a ferramenta Rotate, ela já pula pedindo o ponto base. Então, rotaciono, clico, e aí com a ferramenta Trim, dou um Enter. Aqui ele corta tudo, não dá pra fazer, tem que clicar um por um, ó. Clico. Observe que se eu clicar para cortar aqui em cima primeiro, ele sobra esse toquinho de linha, eu tenho que selecionar e deletar. Ou você pode vir cortando de cá para cá, aí vai dar tudo certinho de usar a ferramenta Trim. Eu vou selecionar aqui e deletar agora. Aqui tem que estender. Aqui também tem que estender. E aqui a gente tem que abrir a nossa janela que não foi aberta ainda, né? Então vou dar um zoom out para afastar um pouquinho. Vou pegar lá a ferramenta Line. Então, nossas janelas estão todas feitas nesse momento. O que eu vou fazer agora? Vou fazer as portas. Então, olha aqui, janelas todas posicionadas. Vamos começar a fazer as portas. A porta é o mesmo procedimento. Desenhou uma porta de uma medida, pode ficar usando ela sempre, né? Então, vou dar um zoom window aqui. Vou selecionar lá a minha camada porta. Vou deixar ela ativa, vou pegar a ferramenta retângulo, clico aqui, a porta tem 3 de espessura. 3 de espessura por quanto? Pelo vão da parede que você abriu. Se abriu uma porta de 70 é por 70, se abriu uma porta de 80 é por 80 e assim por diante. Então, arroba 3 de espessura. Lembrando, eu cliquei nesse ponto, ó, eu cliquei nesse ponto. Se eu vou dar coordenada cartesiana e eu quero que o retângulo abra para cá, o x tem que ser positivo. Se eu quero que ele abra para cá, o x tem que ser negativo, então é menos 3, e aí é no y para cima é positivo e no y para baixo é negativo. Então, vai ser menos 3 por um número positivo, menos 3 por 80, que é a abertura desse vão. Então, arroba menos 3,80. Ah, mas ficou errado ali, não tem problema, dá um Enter que ele conserta. Ó. Deu um Enter, ele marcou. Vou para o próximo. Vou clicar aqui, essa aqui é de 70, então por isso que eu estou fazendo. Arroba menos 3,70. Tá feito, ó. Na sequência eu vou trocar aqui e vou pegar lá arco porta. Nessa questão do arco porta eu vou pegar lá para poder fazer nosso arco início, fim e direção. Então clico aqui, olha, início, fim e puxo até formar lá os 180 graus. Isso tem que ser no 180. Travou a linha verde minha ali, é só clicar. Lembrando, ela tem que ficar sempre com esse formato abaulado aqui, né? Então, vou fazer novamente ali, ó. Vou dar um zoom aqui para você entender bem. Pego lá, arco. Inicia, ela inicia nesse cantinho da porta, termina aqui, né? E eu faço isso aqui. Correto? Então, clicou, está resolvido o nosso problema. Perfeito? Vou dar um zoom out. E aí, agora como é que eu faço as demais portas? Praticamente quase todas elas são 80, só a porta do banheiro que é 70. Então eu vou pegar essa aqui de 80 e vou começar a copiar elas. Eu pego esse pontinho base aqui, vou dar um zoom para você enxergar bem o ponto que eu estou pegando aqui, ó. Eu pego lá a ferramenta Copy, seleciono os objetos que são a porta com o arco e pego esse pontinho base aqui, o que está encaixando lá na parede, tá? E aí eu vou encaixando esse ponto no ponto onde que a madeira vai ficar encaixada, onde o dobradiço vai ficar encaixada nas demais portas. Então, ó, encaixa aqui. Ah, mas está errado, não se preocupe, depois a gente rotaciona e arruma, tá? Ó, essa aqui ela vai ficar encaixada do lado de cá, olha. Essa aqui vai ficar encaixada do lado de cá. Ah, mas está ficando errado. Não se preocupe, a gente vai arrumar ela na sequência, né? Então, clica aqui. Clica aqui. Essa ali é de 70, então não posso colocar ali, mas posso colocar esta aqui.
Então vamos arrumar as portas nossas agora. Eu vou dar um zoom out para poder afastar um pouquinho. Ó, tá todas coladas, colocadinhas certinho. Vamos começar a rotacionar essa porta. Se eu simplesmente rotacionar essa porta aqui, não vai dar certo, porque teoricamente a madeira vai ficar aqui e o arco vai ficar virado para trás. Eu preciso rotacionar ela e ela tem que ficar espelhada, então eu vou rotacionar usando o mirror. Pego o mirror, pego nesse ponto base que a gente fixou ali, olha, e vou girando. Na hora que eu observo que ela travou, simplesmente eu clico e ele pergunta se eu quero apagar o objeto de origem, eu coloco que sim, tá? Veja lá que mágica, ficou pronto. Essa aqui também, ó, se eu rotacionar simplesmente ela não dá certo, eu tenho que rotacionar espelhado. Então seleciono os objetos, pego o mirror, bato naquele pontinho lá e puxo até ficar na posição que eu quero. Clico, apago o objeto de origem, sim. Mesma coisa, ó. Puxo, posicionou, apaga o objeto de origem, sim. Essa aqui também é a mesma coisa. Com mirror. Puxo, clico, sim. Essa outra aqui não. Essa aqui eu tenho que simplesmente só rotacionar, porque se eu usar o mirror vai dar errado. Eu tenho que vir no rotate, pego o ponto base aqui e simplesmente rodo, ó. Na hora que eu rodar e parar aqui, cliquei, dá certo. Lembrando, o Polar Tracking tem que estar ligado, tá? Se você não estiver usando o Polar Tracking, provavelmente você vai rotacionar e vai parar no... Não vai ficar perfeito a tua rotação aí do teu desenho. Ele vai ficar como se estivesse meio torto no desenho assim. Você não consegue uma precisão na rotação dos objetos. Liga o Polar Tracking, trabalha com ele. Aqui também é só rotacionar, então pego aqui, clico no meu pontinho lá, rotaciono, veja, quando trava no 270, está escrito aqui perto do meu cursor ali, ângulo de 270, aí eu clico, aí eu tenho certeza que rotacionou e está perfeitinho o encaixe. Faltou só a porta do banheiro, pego esse pontinho, clico aqui e simplesmente rotaciono, né? Aí ficou legal. Zoom Extends, tá lá. Tá feita a nossa casa aí com todas as portas e todas as janelas. Paramos por aqui? Não, tem mais coisa para fazer. O que eu tenho que fazer agora? Vamos colocar as rachuras, vamos colocar os móveis, vamos colocar as cotas, né? Precisamos colocar essas coisas aí.